Hoje eu resolvi não fazer live, mas vou fazer um vídeo curto e explicativo. Tem tido muitos questionamentos em box de como cuidar da saúde mental, já que eu trabalho com tantas técnicas e ferramentas. E por que eu trabalho também com tantas coisas? Porque eu estudo demais. Como fisioterapeuta que sou, área da saúde, a microfisioterapia abriu um mundo para mim, da física quântica. Então, em seguida, veio uma busca de conhecimento, inteligência biológica, terapia quântica oriental, terapia manual evolutiva. E a física quântica me fez entender que o nosso corpo fala, que as nossas células registram e que tudo através dos nossos pensamentos. Mas as pessoas faziam sessão de microfisioterapia comigo. E aí eu falava, agora você esqueça o passado, liberte-se dele e se dê coisas positivas. Abraça, ama, beija, fala que ama, ressignifica. E as pessoas chegavam para mim na outra consulta e falavam, Silene, eu tenho muita dificuldade em ressignificar, eu não sei. Então, eu fui em busca de mais conhecimento para ajudar. Foi quando eu fui fazer curso com Bruce Lipton, com Joe Dispenza, nessa reprogramação mental, nessa mente trabalhando com esse campo morfogenético, com essa física quântica, com essas células, que nós falamos o tempo todo com as nossas células de maneira negativa, mas não sabemos, não conseguimos falar de maneira positiva. Em seguida, eu tive a oportunidade, através do professor Afonso Salgado, de estudar muito com a fisioterapia integrativa. Sim, porque quando esses pensamentos desencadeiam emoções e sentimentos, e aí a gente explode, porque desconta as emoções em um estilo de vida ruim, em autossabotagem, em crenças limitantes, em procrastinação, não faz uma atividade física, não come legal, quero continuar viciada no álcool, no cigarro, na droga, na dependência de medicação, quero continuar viciado no açúcar, no pão, na farinha branca. Tão bom comer essas coisas, eu gosto de descontar as minhas emoções na comida. Tudo isso vai inflamar o corpo, consequentemente inflamar o cérebro. Nós somos 10% humano. E aí, acredite ou não, nós somos formados de fungo, bactérias, vírus. E temos que cuidar do nosso segundo cérebro, que é o intestino, microbioma. E cuidar do intestino não é sobre fazer bem ou mal o nosso cocô. Não! Cuidar do intestino é cuidar dessas bactérias, desse ambiente. Tudo isso foi acrescentando. E depois eu parti para o autoconhecimento. Aí veio a saúde mental integrativa. Foi a minha outra pós que eu estou terminando agora em janeiro. E abriu um leque de visão de como desinflamar esse cérebro. Juntou com o meu conhecimento de quântica, com o meu conhecimento de mente, me formei em hipnose também. Meu conhecimento de integrativa e deu um up, mais conhecimento. Agora eu iniciei outra pós-graduação, nesse mês agora de outubro, em terapia cognitiva comportamental, para ajudar vocês que me buscam, que buscam a minha ajuda, que confiam no meu trabalho, a mudar essa percepção, a reprogramar essa mente. Então, diante de tudo isso, é por isso que eu tenho tanta formação. Só que eu comecei como fisioterapeuta e continuo. A minha primeira pós-graduação foi em traumato-ortopedia com ênfase em terapia manual, escola da coluna, pilates, um monte de ferramentas e técnicas para trabalhar essa coluna, postura, dor. E hoje eu sei que por trás da dor muitas vezes tem uma emoção, até mesmo naquele desgaste daquele joelho, daquela articulação, aquela hérnia de disco, aquelas fáscias que são um sistema de comunicação e que algo não vai bem em nossos pensamentos e emoções e trava, de acordo com como eu me sinto e como eu projeto isso na minha mente, às vezes falando, às vezes só pensando, lamentando, reclamando, não tendo fé, não tendo esperança.
não acreditando que tudo vai dar certo, já deu, que eu sou capaz. Tudo isso adoece, sem contar o mundo poluído em que vivemos, que tem os disruptores endócrinos, alimentos com hormônio, corantes, conservantes, adubos com agrotóxicos, nas alimentações, nas plantas, nos vegetais, nos legumes, nas frutas. E a gente põe toda essa toxina, o estresse dos animais, para serem depois engordarem, e a gente come isso, os hormônios que eles recebem, a ração que eles comem, tudo isso vai para dentro do nosso organismo. E quando a gente não tem força mental, a gente desconta mais ainda nesse estilo de vida ruim, e aí inflama o corpo, inflama o cérebro. Mas como eu posso cuidar desse cérebro? Como eu posso desinflamar o meu cérebro? Como eu posso mudar e melhorar tudo isso? Se a pessoa realmente estiver disposta, porque vocês podem ver que antigamente não tinha tanta doença mental. Hoje aumentou. É que a ciência evoluiu e hoje detecta mais. Em parte eu concordo, mas em parte não. Foi o estilo de vida que piorou. Foram os alimentos que pioraram. Foi o que foi feito pelo sistema impondo à humanidade. E aí, esse estilo de vida, esse estresse, essa ansiedade, tudo isso vai acionando o nosso jeito de viver, de falar com as nossas células, de encarar as adversidades e de ficarmos cada vez mais estressados, ansiosos, com medo. Culpa, medo e apego são as 3 emoções que mais derrubam um ser humano. Então é necessário você desinflamar esse organismo, mudar o seu estilo de vida. Isso é epigenética. Eu mudo, eu vou fazer exercício, movimentar o meu corpo, eu vou comer uma alimentação saudável, seguir alguma dieta de acordo com o meu biotipo, com o meu físico. Tem que ter uma orientação, tem que buscar ajuda profissional. Para isso tem nutricionista, tem médico, tem a parte integrativa, até eu posso te orientar nisso. Tem que desinflamar, desintoxicar, desoxidar. E tem que mexer nesses pensamentos. Mas sabe que algumas vezes os pacientes chegam aqui inflamados, com o cérebro inflamado, com o corpo inflamado, com dores, com sinais, sintomas, mas ainda não estão prontos para mudarem o estilo de vida. Não, porque tem autossabotagem, procrastinação, crenças limitantes, baixa autoestima. Com esses pacientes eu inicio com as técnicas quânticas. Às vezes a pessoa nem está pronta para encarar o autoconhecimento, para assumir a responsabilidade da vida dela na própria mão. As técnicas quânticas são maravilhosas por isso. A microfisioterapia, como eu falei em alguns vídeos, libera essas cicatrizes do seu corpo, monta a sua programação metabólica e você entende. A inteligência biológica, você vai entender o que o seu corpo está te falando, com aquele sinal, com aquele sintoma, com aquela dor, com aquela doença. A terapia quântica oriental vai te acalmar, equalizar seu ser biológico, te voltar ao prumo, como se você estivesse meio desesperado. Terapia manual evolutiva, ela libera do seu corpo muitas coisas emocionais, psicossomáticos, somatização, traumas, pensamento suicida, depressivos, ansiedade, medo, estresse lento, estresse rápido, exaustão, burnout. Ela libera tudo isso. Então são técnicas que dá para ajudar muito, e quando libera do teu corpo, a tua vida muda, você acredite ou não, só vivenciando a técnica para você entender. Depois de um tempo tratando, às vezes a pessoa realmente enxerga que ela precisa mudar aquela mente. É hora do autoconhecimento, se conhecer, encontrar pela programação metabólica as datas que saíram no campo quântico, o que você vem fazendo na mente. Você enxerga a tua ferida e é hora de, depois de você conhecer e entender, fazer uma visualização terapêutica, reprogramar essa mente. É isso, reprogramação mental. Eu tenho uma percepção negativa de alguma situação, de alguma pessoa, de alguma atitude, de alguma palavra. Quando eu tomo rédea e enxergo, eu ressignifico, eu mudo essa percepção. Eu reprogramo essa mente para não ser mais negativa, para ter menos mágoa, menos ressentimento, para perdoar,
para me perdoar, para que eu perdoe o outro, mas também que o outro me perdoe, porque a gente erra. E normalmente a gente erra porque a gente tem muita dor, está perdido, atordoado, tem culpa, insegurança, medo. São as dores que fazem as pessoas errar. Ninguém erra de propósito, eu acredito nisso. Acredito que o sistema atrapalhou muito, acredito que as gerações que vêm vindo estão perdendo muito. Mas acredito que se a pessoa quiser, ela pode dominar a sua mente. E quando ela reprograma, ela reconquista a autoestima, o autoamor, ela entende, começa a mudar essa percepção. Aí sim, ela consegue começar uma atividade física, mexer nessa alimentação, desinflamar, desintoxicar, desoxidar esse organismo, mudar o estilo de vida. Aí é hora de eu entrar com os equipamentos de alta tecnologia que eu tenho aqui em consultório, como o capacete, a cinta, o LED sublingual de vermelho e infravermelho, que vai mexer nas mitocôndrias, que o processo de envelhecimento, o estresse, a oxidação destrói mitocôndria, a gente fica sem força, sem energia, entra em sarcopenia, com aquela perda de massa muscular. Eu tenho a tiara, que é o neurritmo, que mexe nas ondas cerebrais. Eu tenho o Apollo, que é aquele reloginho, que também mexe no seu sistema nervoso autônomo, reprograma toda a sua percepção. Eu tenho o Retime, que de repente você não dorme, dorme demais, dá para mexer nesse jet lag, organizar a noite de sono mal dormida. Tem como técnicas de terapia manual para mexer em algumas vísceras, em alguns pontos, aonde fica a emoção, a angústia, os nervos à flor da pele, estimular os pares de nervo craniano. São técnicas, ferramentas que numa sessão eu ajudo com os equipamentos e com as minhas mãos a estimular esse corpo. Se tem dor, vamos liberar essas faces, de ativar esse ponto, de repente trabalhar a alta performance da coluna vertebral. Por isso que tenho que estudar tanto, para ajudar. Então, como cuidar desse cérebro? Você tem que passar por uma avaliação, entender o que está acontecendo com você. Eu também, e nós vamos ver por onde começar. Alguns pacientes eu começo pela fisioterapia integrativa, alimentação, estilo de vida, os equipamentos. Depois nós vamos para as técnicas quânticas ou reprogramação mental, quando necessário. Alguns pacientes começam pela técnica quântica, ficam apenas nela. Alguns pacientes têm que iniciar pela técnica quântica e ir para a reprogramação mental. Outros, depois disso, vai cuidar do corpo, para obter uma saúde integral, uma saúde mental integrativa. Só você pode mudar a sua vida. Isso é epigenética. O que é epigenética? Ela está acima do genoma, da genética. O genoma é aquele mapa que nós nascemos descendentes, pais, avós, bisavós, tataravós. 5.000 pessoas sobreviveram a qualquer custo para que hoje a gente esteja aqui. Porque se não tivessem sobrevivido, a gente não estaria. E nós herdamos essa predisposição genética, o genoma, que tem as características de cor de pele, de tipo de cabelo, biotipo do corpo, mas também tem a predisposição a doenças. Mas nós herdamos as emoções, sim, as crenças limitantes, porque o ambiente, a cultura é que forma a percepção. E aí, o que essas pessoas passaram e que a gente herdou isso? Está aqui. Porque marcou nos elétrons, marcou naquele óvulo, marcou naquele esperma que foi concebido e aí vieram vindo. Então, a epigenética, ela mexe nesse estilo de vida. O genoma é uma biblioteca, onde cada gene é um livro. O seu estilo de vida vai acionar as doenças ou não. A epigenética atua aí. Na alimentação, no exercício, nos pensamentos, no estilo de vida, nos disruptores endócrinos que a gente evita, mas de repente precisa suplementar com vitaminas, minerais. É necessário se cuidar. É necessário voltar a ter o alto amor. Mas acima de tudo, é necessário você confiar que tudo vai dar certo. Já deu, mesmo que o mundo esteja um caos. Você pode passar pelo caos de uma forma mais amorosa,
mais equilibrada, centrada, confiante. Talvez esteja faltando mais fé, porque o sistema fez com que as pessoas se afastassem de Deus. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de ir para dentro, de confiar, de ter esperança, de acreditar que eu sou capaz, que a minha fé vai me curar, que a sua fé é capaz de transportar uma montanha. Talvez falte entender e estudar o que tanto o mestre nos ensinou. Ele falava muito em parábolas, em física quântica, de uma maneira que o povo da época não ia entender. Se hoje as pessoas têm dificuldade, pense nisso. Busque mudar o seu estilo de vida, mudar a percepção. E se você precisar de ajuda, conhecer alguém que está precisando, fala para me procurar, passar por uma avaliação, bater um papo. Eu sempre estou buscando inúmeras formas, eu não paro de estudar, para que eu possa ajudar você. Gratidão. Que vocês tenham um excelente final de semana. Agradeçam a chuva. Eu já estou vendo as pessoas reclamarem da chuva. Fica difícil ser Deus, né? Que calor, que chuva, que sol. Porque não chove, porque pega fogo. Que bom que está uma chuva calma, que curte a natureza, que evita a morte dos animais, que melhora a plantação e que não causa tempestade. Vamos ser mais gratos e co-criarmos um mundo melhor. Tchau, gente. A semana que vem eu não vou fazer live. É feriado, eu vou descansar. E vocês também, descansem. Curtam a vida. Dentro desse estilo de vida saudável, faz parte a sua vida social, a relação com os amigos, bate-papo, dar risada. Se dê coisas positivas. Tchau, obrigada e até a semana que vem.